A fronteira entre os Estados Unidos e o México é um lugar de grande importância política, econômica e cultural. A fronteira demarca a divisão política e militar, mas não define as relações econômicas e culturais. Observa um ensaio da empresa de consultoria e análise estratégica Stratfor, onde há relações econômicas, há movimento de pessoas para um lado e para o outro. Ontem eu falei da decisão do presidente Donald Trump de rotular como terroristas as grandes máfias mexicanas do tráfico de drogas, uma jogada eleitoreira sem grande impacto no mundo real. Mas há muito mais coisas atravessando aquela fronteira do que drogas para o norte, armas e dinheiro sujo para o sul. Os Estados Unidos são um país construído por imigrantes. A migração veio em ondas por razões políticas, econômicas e religiosas. Milhões de pessoas acreditaram na promessa de uma vida melhor, de construir uma nova Jerusalém no Novo Mundo. Os peregrinos do navio Mayflower, que chegaram em 1620, fugiam das guerras religiosas na Europa. Os centro-americanos que formam caravanas hoje fogem da miséria e da violência criminal em seus países de origem. Os Estados Unidos não seriam o que são sem a enorme contribuição dos estrangeiros, hoje estigmatizados pelo ultranacionalismo e o isolacionismo de Trump, ele mesmo descendente de alemães e escoceses. Sua presença foi inestimável na construção do país, mas cada nova onda de imigrantes provocou repúdio em pelo menos parte dos que já estavam lá. A palavra imigrante tem dois sentidos. Serve para se referir aos estrangeiros que vivem no país e às comunidades linguística e culturalmente distintas que vivem nos Estados Unidos, mas não foram totalmente assimiladas. Na história do país, houve os imigrantes voluntários da Europa e da Ásia e depois da América Latina, e os africanos levados como escravos. Os colonos europeus derrotaram e submeteram os índios que, por sua vez, haviam disputado o território com outras tribos. O México perdeu a metade do seu território, do Texas à Califórnia, em guerras na primeira metade do século XIX. O México foi fundado em terras tomadas pelo Império Espanhol, dos Aztecas e outras tribos, que, por sua vez, tomaram e escravizaram outras tribos. É uma questão geopolítica e não moral. A fronteira, portanto, é arbitrária, definida por guerras. Os mexicanos que moravam nos territórios conquistados, muitos aceitaram foram assimilados pelos Estados Unidos, mas outros continuaram a se considerar culturalmente mexicanos. Antes dos Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra, a Alemanha enviou o telegrama Zimmermann propondo uma aliança com o México para recuperar os territórios tomados nas guerras mexicano-americanas. Nunca houve um movimento secessionista consistente por causa da superioridade militar dos Estados Unidos e da força da economia americana, que torna menos atraente a ideia de se deixar os Estados Unidos para se unir ao México. A cultura na região da fronteira evoluiu da assimilação ao hibridismo a áreas de predominância mexicana. Aliás, a imigração mexicana para os Estados Unidos é diferente da imigração, por exemplo, dos chineses indianos. É um movimento através de uma fronteira com limites impostos pela história. Desta forma, o sonho de Trump de fechar a fronteira, de barrar o fluxo de pessoas, é praticamente impossível e causaria um grande problema social. O muro que Trump prometeu construir na campanha e disse que seria pago pelo México quer dividir uma região integrada social, cultural e economicamente. Com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a partir de 1994, várias empresas americanas montaram fábricas do outro lado da fronteira para vender para o mercado dos Estados Unidos. Os cartéis do tráfico também acumularam uma força sem precedentes que ameaça a democracia mexicana por causa do mercado americano para drogas ilegais e da facilidade para comprar armas no país vizinho. Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, tem uma população onde um terço tem origem latina. O México não termina na fronteira, invade a região dos Estados Unidos que um dia lhe pertenceu. Sem militarizar e fechar totalmente a fronteira, o que é praticamente inviável numa sociedade democrática e liberal, a imigração não vai parar. Talvez nem Trump queira resolver o problema, mas apenas manipular a questão por objetivos políticos e eleitorais. Quando tinha maioria no Congresso, não apresentou um projeto para mudar as leis de imigração. Está em marcha a campanha para as eleições de 2020 e, mais uma vez, os mexicanos serão alvos preferenciais dos ataques de Trump.
Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.